Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. E todos aqueles também que vão ver esse vídeo, né? Que o Espírito Santo conduz este testemunho de milagre que Deus fez na minha vida. Eu vou ler aqui em Salmos, a partir do 16:8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Até aqui. Começo o meu testemunho. Desde o ano passado, né? Fiquei com coronavírus. Logo que começou, no começo. Estava na minha casa, trabalho na minha casa, de repente, primeiro foi o meu netinho Gabriel, ficou muito ruim. Depois meu esposo, já estava ruim meu esposo, já com muita tosse, né? Mas ele não falava nada. E eu, como estava em casa, trabalho em casa, de repente comecei a passar mal. Não comia, não queria beber, com uma febre, 3 dias eu já estava assim. E minha filha chegou em casa do serviço e falou: mãe, vou levar a senhora no hospital. Eu não queria ir no começo, mas como eu vi que estava muito ruim, não queria comer. Meu esposo saiu para comprar umas frutas, mas assim mesmo eu não quis comer. Mas eu já estava notando que eu urinava bem verde. Eu nunca vi uma coisa daquela, né? Depois cheguei no hospital, não sei como eu cheguei no hospital, porque minha filha disse que eu fui deitada no colo dela. Meu esposo estava trabalhando. Quando eu cheguei ali no hospital, já uma febre muito alta, de 39 graus. Os médicos já me aplicaram a insulina. E eu não queria de jeito nenhum tomar insulina. Porque sempre os médicos quiseram que me dê insulina e eu nunca quis por causa da diabetes, coração inchado, pressão alta, problema no fígado. Tomo remédio para afinar o sangue. Então eu não queria tomar insulina, porque eu vejo que quando as pessoas tomam insulina, eles passam muito mal. Mas assim mesmo aqueles médicos, né, me levaram para dentro já. 3 médicos japoneses já me rodearam e perguntaram para mim que se eu, né, eles queriam, né, que meus filhos assinassem um papel. Meus filhos não quiseram assinar o papel. Então quem tinha que dar aquela autorização era eu. Eu não falo japonês, nunca falei japonês, sou brasileira legítima. E ali aqueles 3 médicos japoneses me rodearam e estavam com tipo uma garrafa na mão, mas era um oxigênio. Falaram para mim: você me dá carta branca que você vai sair daqui boa. E os irmãos viram que Deus é tão bom, que eu não falo japonês, não entendo japonês, mas eu entendia o que eles falavam. E ele falou segunda vez: me dá carta branca que você vai sair pelas portas andando. Ali eu não sei se eu balancei com a cabeça, eu só sei que eu não vi mais nada. Eu só sei que depois de uma semana
Eu acordei toda entubada, numa cama. Eu inchei tanto, tanto que as minhas mãos pareciam uma bola. Minhas pernas pareciam uma bola. E eu estava ali naquele coma. Quando, antes disso, de eu saber que eu estava com corona, uma menina de uma vizinha minha ofendeu minha netinha e eu falei para ela, eu vou falar com a sua mãe. Aí ela me xingou, a menina, e falou para mim, você vai ver o que eu vou fazer com você. Aquela menina tinha uns 10, 11 anos. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, né? Eu falei, eu só tô falando para você não mexer, não xingar mais minha neta. Nisso, quando eu fui falar com a mãe dela começou a me xingar, que a filha dela já tinha falado com ela. Mas eu sempre tenho um costume de falar que eu sou crente. Que eu jamais ia envergonhar o nome do meu Deus. Porque tantas coisas Deus fez por mim. E ali, quando eu estava em coma, a acusação era essa. A partir daquele momento, aquela mulher não falou mais comigo, passava, não olhava na minha cara, nem ela, nem o marido dela. E meus filhos ainda foram falar com ela, mas ela não quis saber. E ficou assim, quando eu entrei em coma, a acusação era essa. De nós duas não se falar. E eu estava ali naquele coma consciente e eu via a acusação na minha mente, né? Que eu deveria ter pedido perdão para aquela mulher. Ainda que ela não aceitasse, mas eu tinha que pedir perdão para ela. Foi quando, de repente, assim, eu via assim, no céu eu não passava. Eu via muitas aves com as asas brancas, outra com o bico preto, outras pretas. Mas aquelas aves faziam uma nuvem no céu para eu não entrar. Olha como o céu é perfeito. Não entra de qualquer jeito. Aquelas aves, elas faziam tipo assim, uma cerca para mim não passar. E eu, naquela hora ali, eu só clamava a Deus, que eu estava consciente, no mesmo tempo que eu estava em coma. Eu clamava a Deus, falava, Senhor, me perdoe, Senhor. Aí eu escutei um testemunho de uma irmã, preste atenção, que ela disse que quando estava na cadeia, ela só dava glória e aleluia. E Deus, né, usou o juiz para libertar ela. E ali na minha consciência eu falava glória, 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 glória. Falava consciente. E falava aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava em coma. E só falava aleluia e glória. E orava, Senhor, me perdoe, Senhor. Se o Senhor me der uma nova chance, eu vou sair daqui, vou pedir perdão para aquela mulher. E foi uma luta muito grande, porque ali os médicos não deram esperança para o meu esposo, não deram esperança para os seus filhos. E eu naquela aflição ali, você ali, irmão, você não pensa em ninguém, você não pensa em família, você não pensa em filhos, você não pensa. Quando você está inconsciente. Para mim mesmo, eu não estava nem em coma. Quando eu comecei a dar glória e aleluia, passou, aquelas aves, né, sumiu.
Quando aquelas aves sumiu, para a honra e glória do Senhor, apareceu no meu quarto. Era uma pessoa, mas uma pessoa, um ser celeste. Ele era pequeno, estatura média, não tinha formosura. Ele começou assim, como se eu estivesse vendo onde eu estava no quarto. Ele andava para lá e para cá, batendo assim na mão. Um canudo, ele batia na mão canudo. E olhava para mim assim, com meio sorriso no lábio. Eu só sei que era uma coisa muito linda, glória a Deus, glória a Deus. Era uma coisa muito linda. Aquele ser todo de branquinho andando dentro do meu quarto. Aonde eu estava ali, eu estava em coma. Muita gente fala que vê isso, vê aquilo outro. Mas quando eu vi aquele ser celestial, eu estava em coma. Eu não estava na carne. Deus me deu o privilégio de ver, a honra de ver. Apesar da minha falha, das minhas desobediências. Logo em seguida, aquele ser celestial sumiu. Olha, irmão, eu estou contando o que eu vi, não preciso mentir. E Deus sabe. Aparecia meu pai do outro lado do quarto. O ser apareceu do lado e meu pai apareceu depois do outro, não foi junto. Meu pai todo de branco, em vestes brancas, novo, renovado, com umas vestes bem branquinhas. Eu em coma, vendo, eu em coma, depois de tudo aquele que eu vi, aquelas aves tudo, que desapareceu no glória, aleluia, e orando. E quando eles desapareceram, eu voltei, Deus me trouxe de volta. Deus me trouxe de volta. Irmão, era um quartinho, como esse que eu estou apado. Era um quartinho, irmão, pequenininho, que só cabia a cama onde eu estava, cheia de fios. E uma mesinha que não podia ter nada. E aquela, né, aquela senhora que estava ali, japonesa, ela só passava aquele extintor em todo o quarto. E ela tinha uma mesinha com computador. Ela não tinha cadeira. Ela ficava assim ali no chão de joelho, naquele computador. Quando Deus me trouxe de volta, ela ali estava assim, irmão, cochilando. Porque, irmão, aquela japonesa ficava dia e noite naquele computador. Quando eu voltei assim, eu olhando para ela e ela cochilando, né? Eu toda entubada, irmão, toda entubada. Furaram assim meu pescoço, tinha um cano no meu pescoço, tinha sonda no meu nariz. Tava cheia de aparelho que eu não podia nem me mexer, né? Eles colocaram uma meia elétrica na minha perna e aquele eletricidade subia e descia nas minhas pernas. Uma meia branca apertava minhas pernas. Quando eu olhei para mim, eu estava muito gorda, eu já sou gorda, irmão. Mas eu estava inchada, irmã, inchada, que eu parecia, minhas pernas, irmão, parecia um porquinho que estava deitado, não uma pessoa.
Minhas mãos, irmão, não reconhecia minhas mãos de tão inchada que estavam. Ai, irmão, quando eu voltei assim, para a glória e honra do Senhor, que eu olhei assim, né? Quando ela olhou para mim, que viu que eu tinha voltado acima, porque foi um milagre, irmão. Né? Um milagre, sabe? Olha, irmão, por isso que eu falo. Você tem que ter crédito com Deus. Você tem que orar, porque você nunca sabe o que vai te acontecer. Naquilo, quando ela olhou para mim, que viu que eu tinha abrido o olho, eles já tinham falado para minha filha, se eu não voltasse, que eles iam desligar aquele aparelho. Aí eu voltei assim. Eles já avisaram a minha família, né? Glória a Deus. Mas antes disso, Deus usou o pastor Marco e ele falou para a minha irmã Raquel, Deus preparou 4 pessoas para orar pela senhora antes de eu passar por esse processo. Aí ele falou para mim, ele preparou 4 pessoas para orar. Eu não conheço, eu não sei quem é. Mas essas pessoas estão orando pela senhora. E eu também vou orar. Aí eu falei para ele, amém, pastor. Amém, pastor Marcos. Que é daqui do Japão. E foi quando, irmão, aconteceu isso que eu peguei o corona. E ali naquele hospital, irmão, nossa, quando eu abri o olho, era um milagre, irmão. Os japoneses tudo olhavam para mim. Que foi um milagre de Deus. Que Deus fez um milagre na minha vida, me trouxe de volta, me deu uma nova chance. Deus teve uma misericórdia de mim. Me contemplou pelas misericórdias dele. E na minha mente ele só estava assim, né? Eu só estava assim, quando eu sair daqui, em nome de Jesus eu vou pedir perdão para aquela senhora. Que eles eram crente também, né, da nossa igreja, só que depois se afastaram da presença de Deus. Aí, irmão, fiquei ali naquele quarto, não sabia falar japonês, mas entendia o que eles falavam para mim. Olha, irmão, o que Deus faz, como você está num país estrangeiro, você não fala japonês, você não fala a língua deles, mas Deus me fez eu entender, irmão, cada palavra. Os tempos, irmão, que eu fiquei. Eles penteavam o meu cabelo, eles me davam banho. Eu tive, irmão, que aprender a andar, né? Eu precisei aprender a andar de novo. Porque até primeiro eu tive que sair, irmão, dos aparelhos. Que era muito aparelho, eu estava na sonda. Não podia sair da cama. Mas, irmão, foi um milagre que Deus fez na minha vida. Eu conto esse testemunho, irmão. É para a edificação da igreja, edificação dos irmãos. Porque precisamos orar. Eu lembro com o meu pastor aqui no Japão, eu sempre fui uma irmã de ciclo de oração. Meu pastor aqui do Japão, pastor Eliseu, ele colocava, irmã, oração 1 mês na igreja, 1 mês, irmã, para orar. E nós sempre estávamos lá, orando, porque a gente não sabe os dias das diversidades que vem contra nossas vidas, o que vai acontecer no dia da manhã. Então, eu sou um milagre, irmã, da parte de Deus. Minha família toda, irmão, pegou coronavírus. Todos nós peguei, minha netinha Sofia não comia.
minha filha Tatiana, minha filha Pamela. Os que não pegou, irmão, mas ficou da bamba, né? Mas foi assim, a nossa igreja, os irmãos, quase tudo pegou, mas nós, eu e meu esposo, como era mais de idade, nos afetou mais. Mas eu sei, irmão, que foi para a glória e honra do Senhor. E esse testemunho é edificação. É uma edificação para aqueles irmãos que não perdoa, que fala mal do seu irmão, que acha, irmão, que no céu vai entrar de qualquer jeito. Não, irmão, não vai entrar, não. O céu é santo. Deus é santo. E Deus, Jesus está às portas. Sempre eu tenho, irmão, assim, sonhos que tá os anjos tudo em pé, irmão, esperando que a igreja. Só esperando a ordem de Jesus para vir para a terra. E quantos irmãos se afastaram, irmão, da igreja? Quantos não querem saber? Falam, amanhã eu vou. Não tem amanhã para nós. Somos peregrinos neste mundo, irmão. Somos peregrinos em terras estranhas. Esse testemunho, irmão, Deus me deu essa chance. E você está preparado para passar por tantas adversidades como eu passei, eu e minha família? Muitos irmãos pensando em casa, em carro. É bom nós temos. Mas nosso coração, nossa mente, irmão, tem que estar em Deus. Não é pecado nós ter tudo. Mas é pecado nós idolatrar aquilo que nós temos. E esse testemunho, irmão, que sirva de um alertamento para você, irmão. Ainda que você tenha tudo, mas não ponha o seu coração nas coisas materiais. Primeiramente, buscar o reino do céu. As demais coisas Deus vai acrescentar. E eu vou ler aqui também, né? Em Salmo 18, a partir do 4. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Né? Aqui tem também no 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz aos seus ouvidos. Chegou o meu clamor perante a sua face. Quando eu estava ali, irmão, clamando ao Senhor. Senhor, perdoa as minhas falhas. Eu sei, irmão, que Jesus tem um amor muito grande por mim. Muito grande, irmão. Porque Deus já me livrou de muitas coisas. Me livrou da morte. Eu era uma pessoa, irmão, que não era nada. Para ninguém, irmão, era nada. E Deus me fez sentar na cadeira dos príncipes. Glória a Deus. Eu sempre lembro, né, irmão, de Esther. Aquela moça ali, né, que foi criada por Mardoqueu. Não era nada. Virou uma rainha. Por quê, irmão? Porque Deus contemplava ela. Era uma pessoa nos caminhos do Senhor. Guardava seus mandamentos. Né? Aquela mulher também, Ruth, uma moabita, que se converteu, guardou os mandamentos do Senhor. Que não basta só, né, irmão, nós estamos na igreja. Basta nós ir para a igreja, irmão, para levar nossa adoração e ouvir o que o Senhor tem a dizer e guardar no nossos corações.
E que aonde esse testemunho chegar, que você possa se converter, os seus corações a Deus, e sempre orar, irmão, pelos irmãos aqui no Japão. Ora, irmão, pelos os hospitais, irmão, de pessoas idosas, irmão, tem muitos. Clame, irmão, pelas nações. Clame pelos hospitais dos idosos. Porque diz que é muito triste, irmão. Aqueles idosos muito abandonados dentro dos hospitais. Que a família deixa ali, irmão. Clame por aqueles que estão na UTI. Aqueles, irmão, que pegam essas doenças, irmão, do pulmão, irmão, e não duram nada. Que os irmãos possam clamar, irmão, pelas almas. Por aqueles, irmão, que vieram, irmão, para o Japão. Esqueceram, irmão, de agradecer a Deus. Esqueceram, irmão, de olhar para trás. Da onde Deus tirou. Não só, irmão, do Japão, mas do mundo inteiro. E que esse testemunho possa falar nos seus corações. E você ser grato a Deus, irmão, a cada dia. Por tudo, irmão. E nunca se esqueça de agradecer o ar que nós respiramos, irmão. Porque sem esse ar, irmão, você não tem vida. Então agradeça a Deus por Deus ter soprado cada dia o ar para ti. E a paz do Senhor, eu agradeço em nome de Jesus.